Ver se vai dar certo agora, porque tava sem conexão. Vou entrando e vão me falando se vai dar. Agora deu. Agora deu. Vamos dar início ao curso Cuidando do Coração. A Shayla já tá aí. Me envia o convitinho, Shayla, pra você já ir entrando com a gente. Nós temos recebido muitos testemunhos daquilo que tem acontecido através desse estudo, né? E você foi intencional de você cuidar do seu coração. Né? Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, a raiz da vida, aquilo que vai determinar as nossas ações. É tão interessante isso, né? Provérbios diz isso. E é isso que nós temos feito nesses dias. Deixa eu ver se a Shayla já entrou aqui. Peraí. Shayla. Eu vi que ela estava online. Cadê ela? Cadê ela? Manda o convitinho. Ah, entrou. Manda o convitinho, Shayla. Deixa eu ver. Peraí. Se ela enviou o convite. Ela já entrou. Peraí que eu vou olhar aqui de novo. Aqui. Eu chamei. Ah! Bom dia, todo mundo! Bom dia! Quer Boa dizer, tarde, Brasil, né? boa No Brasil, tarde. boa tarde. Brasil, boa tarde. Bom dia para nós. Bom dia para nós aqui. E Sara, eu estava comentando que a gente tem recebido muitos testemunhos daquilo que essas terças-feiras têm trazido, aquilo que esse estudo tem trazido para a vida de cada uma. Glória a Deus. Amém? Eu também Vamos. recebo algumas coisas aqui, assim, tenho certeza que é bem menos do que fica aparecendo aí, mas eu recebo na minha caixinha direto também bastante testemunho, muita mulher compartilhando coisas lindas, muita mulher compartilhando coisas vulneráveis. Gente, sou muito grata a vocês por isso, porque é uma honra. Poder andar com vida de pessoas realmente é uma honra, é um lugar de privilégio. Não é aquele lugar onde eu me sinto melhor que vocês, eu tenho alguma coisa muito melhor para dar, não é nada disso. Então, quero que vocês saibam que é uma grande honra mesmo poder ouvir o coração e poder, de alguma forma, contribuir com alguma sabedoria, alguma coisa que o Senhor Jesus queira trazer, de verdade. Olha só, essas lives têm sido uma faculdade para a nossa vida espiritual. Amém. Para mim também tem dado bastante desafios, né? Pelo menos quando eu desligo, eu começo a pensar, uau, Deus, meu Senhor, tem uma lista de coisas para eu olhar, tem algumas coisas no meu coração que eu preciso mexer. Ou então, às vezes eu simplesmente falo, Deus, essa live foi para mim. Acho que todas que a gente faz isso, a gente fala. Assim, obrigada, Deus, de falar com a minha boca, comigo mesma. É maravilhoso como é que Deus faz, né? Uhum. Vamos dar mais um tempinho para elas irem entrando. Já pode falar no que você vai falar hoje, que eu achei muito interessante, tema. Eu estava em oração já por hoje de manhã e cheguei a comentar um pouco. Geralmente eu nem comento com a Erika o que Deus está me dando, porque eu vou entrando assim, realmente afunilando tudo que é pra gente conversar durante a live. Então, realmente, com antecedência, eu não sei. Mas hoje eu estava no meu banheiro em oração e fiquei pensando, Deus, estava orando em línguas, estava pedindo assim que o Senhor realmente realçasse algo no meu coração. E ele falou comigo para conversar um pouco com vocês sobre a maternidade bem resolvida. Conversar um pouco sobre... e aí eu comentei com a Erika, ela mesma falou esse lado da mãe da gente, da nossa mãe natural, nossa mãe terrena, onde às vezes nós estamos reproduzindo as mesmas coisas que a nossa mãe fez ou reproduziu conosco, que não são tão boas. Claro,
As boas são maravilhosas, nós somos gratas às nossas mães por isso. São pessoas de coragem, de garra, de fé, pessoas que abraçaram tantas coisas na vida, não é? E hoje, como mulheres maduras, não é para acusação. Então, quero que você entenda bem isso. Toda vez que a gente fizer o desafio de te trazer de volta a olhar para tua mãe, não é para acusar a tua mãe, mas para liberar coisas no teu coração. A tua mãe, quem sabe a gente nunca nem conheça ela e pessoalmente não temos nada contra ela. Mas a gente precisa olhar o que não foi tão bom, a gente precisa olhar o negativo para conseguir falar, isso aqui ainda vou ter que tratar. Ou, isso aqui acontece e acontece inconscientemente, eu nem consigo perceber quando isso está vindo. E especificamente estava falando com a Erika, ela estava falando, Shayla, é inconsciente. Não é uma coisa que eu sei e que eu falo, quer ver? Vou fazer igualzinho a minha mãe. Não, é inconsciente. É o que te foi ensinado, então é o que caiu a ficha, entrou. E às vezes até entrou inconsciente. Você não estava lá estudando, tomando nota. Quando eu crescer, eu vou ser essa mãe. Nada. Entrou inconsciente. Às vezes entrou, você estava dormindo na tua casa. Então, tipo assim, essa atividade da gente realmente descarregar da nossa bagagem pesada, descarregar aquilo que não é para ser nosso, isso sinceramente nos faz mais como o design original que Deus tem para nós na Terra. Nem só das nossas mães, mas dos nossos antepassados, de experiência que nós passamos. Então, às vezes, nós nos frustramos com algo, por exemplo, como se fosse na vida do nosso filho. Eu sonhei tanto em ser aquela pessoa, em fazer aquilo, aí eu não consegui, aí eu quero colocar esse sonho na vida dele. Eu fui frustrada em algumas coisas da minha vida e eu carrego isso e eu coloco na vida dos meus filhos. Eu acho que isso é você não resolver a sua maternidade, porque não significa que eu queria aquilo para mim, que significa que vai ser para ele, entendeu? Então não é só em relação à nossa mãe, mas aos nossos pais, às nossas experiências passadas. A gente tem que trazer aquilo que é bom, né? Não, sempre. E isso vai ter em todo lugar. Mãe, pai, avós, tios, tias, professores, professoras. Uhum. Esse tipo de bagagem pode vir de qualquer canto. Mas especificamente hoje, eu queria ressaltar um pouco mais a mãe, porque a mãe que você recebeu, a mãe que lhe criou, a mãe que investiu em você, a mãe que falou tais frases enquanto você estava crescendo, a mãe que orou por você ou não, essa mãe tem um reflexo direto em como você é mãe. É interessante que eu estava conversando com a Elis agora, ela está aqui. Aí ela falando assim, que eu estou aqui dançando e na época da minha mãe, ela falou assim, a minha mãe falava que dançar era pecado. Então eu nunca aprendi a dançar, a me movimentar. E fica no subconsciente. E olha que isso é uma coisa simples, né? Simples. É um pensamento para deixar de lado e fazer exatamente como ela está fazendo, fazer o oposto. Falar, sabe de uma coisa? Vou me liberar nisso. Vou poder dançar, vou poder ter essa alegria, vou poder dançar sem ser uma sensual, uma doida, não é isso, né? Eu vou poder ser livre nessa área. E, ao mesmo tempo, tem coisas tão mais sérias. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. As mães que disseram, você não vai ser nada na vida. Ou, olha, você não sabe isso ou aquilo. Quando você declara várias vezes sobre a vida de uma criança, de um adolescente, que ele não sabe tal coisa, que ele não vai ser nada, que ele não vai conseguir algo. Quando você não acredita no seu filho, quando você não declara isso para ele ouvir, fica essa falta ou fica entrando essa coisa oposta, porque é o oposto. As coisas que Deus quer que a gente seja são opostas ao que o inimigo quer tentar nos convencer de ser. Opostas, totalmente opostas. E uma das regras número 1 desse tipo de batalha, como é que eu vou vencer um espírito maligno? Qualquer um que seja. O crítico, o da fofoca, qualquer um que seja. A resposta é com o espírito oposto. Então, como eu venço contra um espírito maligno sempre com o espírito oposto? Então, e isso é muito difícil, especialmente bem no meio da crise. Você está lidando com uma criança mal criada que está precisando de umas palmadas, de uma correção, dê essas palmadas com amor no coração. Se você for dar essas palmadas com aquela raiva, já perdeu o propósito. Então, como é que eu continuo centrada? Como é que eu continuo eu? Como é que eu fico bem quando a situação está pirando? Eu quero dar algumas dicas práticas, porque se a gente não for prático, na hora H a gente não sabe fazer. Dica prática número 1.
oriente, redirecione seu filho, distraia o seu filho com clareza de quem você mesma é. Então, às vezes, no pico do momento, a gente precisa take a break. Dá um tempo, vai fazer uma outra coisa. Não é hora de corrigir, redirecionar, não é hora nem de falar sobre isso. Tá tudo tão quente, tá tudo tão no momento, faz uma outra coisa. Vai tomar um chuveiro, vai dar uma caminhada, andar o cachorrinho, vai fazer uma comida, esfriar sua cabeça, distrai, desliga um pouco do quente do momento. Porque como todo relacionamento, inclusive casamentos, quando tá no quente do momento, a gente não é a nossa melhor versão. Se você, mãe, está desalinhada, não tem como alinhar nada ali. Nada. E eu quero deixar bem claro que essa palavra é para mães no natural e mães espirituais. Mães de filhos no reino, mães que estão discipulando outros, mães daqueles que nunca geraram no ventre, mas estão gerando no emocional, têm investido, têm pastoreado, têm andado junto. Você é mãe, certo? A maternidade bem resolvida é aquela que entendeu e abraçou que a maternidade é um espírito. A maternidade vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é a figura materna de Deus. Então a maternidade, ela é um espírito, ela é dada sobre a mulher muito mais. A mulher é agraciada com a maternidade muito mais do que o homem. Mas a mulher, se ela não tiver o Espírito Santo, ela não sabe ser mãe. Se ela não tiver uma orientação do Espírito Santo, ela pode ter tido a melhor mãe do mundo. Ela não sabe ser mãe. Porque ser mãe não é só copiar a tua melhor mãe do mundo. Ser mãe não é só ter referências super legais e padrões que você quer seguir. Apesar de que tudo isso é muito válido, muito, não estou dispensando. Mas ser mãe, a gente saber olhar para o Espírito Santo e falar, esse aqui eu vou copiar. É a gente saber olhar para o Espírito Santo e traduzir dos céus quem Deus diz que você é, qual é a mãe que o Senhor te chama, como Ele te chama como mãe. Então esse é um dos exercícios que inclusive eu coloquei para vocês que ia dar no final, mas acho que vou dar agora porque está bem propício. Faça uma lista numa folha de papel de 1 a 20, de 1 até 20 na lista, na folha assim. E coloque 20 características da mãe que Deus diz que você é. Então a pergunta é, Espírito Santo, quem é a mãe que você me criou para ser? Quem é a mãe que você diz que eu sou? E faz uma lista aí de 1 a 20. E, gente, tem mulheres que vai tirar de letra. Tem mulheres que quando chegar no 4 ou 5 já não tem mais. Acabou a lista. Então, senta aí, porque esse não é um exercício carnal, não é um exercício da tua mente, não é um exercício do teu emocional. É um exercício do teu coração. É um exercício que o Senhor vai te dar tipo um download mesmo. De quem Ele diz que você é. Certo? Então, Senhor, quem é a mãe que o Senhor diz que eu sou? Quem é a mãe que o Senhor declara sobre mim que eu sou quem como mãe? Quando você tiver essas respostas, você pode levantar essas respostas como que uma plaquinha no dia mau e falar para o inimigo, olha aqui, ó, isso aqui é quem Deus diz que eu sou como mãe. Ó, eu não vou copiar os mesmos erros da minha mãe, porque o Senhor fala isso aqui sobre mim, ó. E você lê em voz alta a sua listinha. A sua listinha se torna a tua ferramenta, a tua arma contra o inimigo. Porque essa listinha quem te deu foi o Pai. Então, infelizmente, é um exercício que você vai fazer sozinha, no teu tempo com Deus, num cantinho aí da tua casa, ou num jardim, alguma coisa assim. Mas é fundamental, é essencial para você estar subindo, indo de glória em glória, de vitória em vitória, subindo de nível em quem você é, não quem você não é. Porque esse mundo já é muito rígido, muito ríspido, muito ruim e cruel, dizendo quem nós não somos. Então a gente precisa muitas vezes parar um pouquinho e falar, Espírito Santo, quem o Senhor diz que eu sou? Como mãe, o que o Senhor declara sobre mim? E mais uma vez quero deixar bem claro, isso não é para só mães que engravidaram e geraram. Maternidade é um espírito. Então você está gerando filhos no espírito, você está gerando filhos no emocional, você está pastoreando vidas, você é mãe. Você é mãe. O abrir da madre, o abrir do ventre é um grande privilégio para você ter uma gravidez. Mas não é a tua gravidez que te faz mãe, e sim o Espírito de Deus que te faz mãe.
Tanto que eu tenho certeza que muitas de nós conhecemos, inclusive, alguns homens que são muito mãe. Que na ausência de uma mãe, na ausência de uma esposa, no falecimento de alguém, ou quando precisou vestir a camisa, se aproximou mais ainda do Espírito Santo, pediu umas dicas provavelmente para a mãe dele, não é? Para a tia, para a avós, e começou a vestir a camisa de ser um pouco mais mãe. Porque a maternidade é um espírito. E nós podemos, sim, nos aperfeiçoar e carregar cada vez mais desse espírito. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Certo? Tem Então, uma pergunta aqui. sim. Só para ver, porque assim, ó, menina, tem uma pergunta. Isso sobre os avós, quando eles declaram palavras negativas aos netos, também tem o mesmo efeito? Totalmente. Especialmente se os netos têm um apego. Quer dizer, totalmente não. Se os netos são apegados a esses avós, sim. Se eles não são, não faz diferença nenhuma. Se são avós que eles são apegados, que eles frequentam a casa, que eles vão lá de vez em quando, que eles têm relacionamento, com certeza. Com certeza. Com certeza. E se tornam situações abusivas. Então, eu vou dizer uma coisa. Se você foi criado num ambiente que aquilo não te fez bem, com certeza aquilo também não faz bem pro teu filho. Busque um afastamento, busque uma sabedoria em... Ok, agora eu posso andar aqui, agora eu não posso. Deixa eu falar uma coisa com vocês sobre tempos e estações. A Bíblia é cheia de exemplos sobre isso. Se você não tiver no timing de Deus para as coisas, você está no seu. O seu tempo é um tempo, no mínimo, terreno, humano. O tempo de Deus é aquele tempo kairos, é aquele tempo certo, é aquele tempo perfeito. Então, quando se trata de timing, tempo, tem tempo de Deus para tudo, gente. A palavra é muito clara de que há tudo, dá tempo para tudo debaixo do sol. Então, vai existir sim um tempo de não estar tão perto dos teus pais. E tudo bem. E a Ai, educação Charla, mas eu sempre... é nós educarmos, né? Não, fica assim, mas eu sempre tô na minha mãe. Minha mãe mora 2 quadras da minha casa. Ah, não, mas a gente passa na minha mãe todo domingo. Vai ter um tempo de que, quem sabe, não é tempo disso. E tudo bem, não é para ofender ninguém. Não precisa ficar falando para as pessoas todo o seu porquê. Os tempos mudam. Existem lugares onde a gente precisa amadurecer com isso. Mulheres especialmente, se você não cortou bem o cordão umbilical em casa, com pai e mãe, o cordão conectado que deve estar na tua casa com marido e filhos não está acontecendo. E isso é muito sério, isso aí afeta casamento pra caramba, isso aí dá problema com sogra, isso aí, olha, é um pandequê. Então, por que eu tô falando isso? Porque começa por aí, são princípios bíblicos. A gente casa e a gente deixa o nosso pai e a nossa mãe. A gente larga, a gente solta, a gente corta aquele cordão. Aliás, no espírito, a gente corta aquela autoridade. Quando a gente está em casa, nosso pai e nossa mãe são nossa autoridade. Eles nos protegem, eles nos cobrem, eles estão sendo aquela autoridade espiritual da nossa vida. Quando você casa, você acabou de trocar de autoridade. Você se torna uma só carne com o teu marido e ele se torna uma cobertura para você. E não é, gente, não entendam mal a palavra autoridade, não é um autoritário, é um cuidado, é uma casinha, é uma cobertura para você. Então você saiu da casinha do pai e da mãe e foi para a casinha do marido. Entendeu? É para ser isso. E esse design é um design de Deus. É um design simples, mas maravilhoso e eficaz. Funciona. Funciona muito bem quando ele está debaixo do senhorio de Jesus e quando ele está debaixo do equilíbrio que vem do Espírito Santo. Ele nos deu uma mente equilibrada. Então, quando nosso pai e nossa mãe são boa autoridade sobre nós, nossa casinha de onde a gente saiu, ou quando a gente está, digamos, enquanto somos solteiras, é um lugar abençoador para nós. Não é perfeito, mas é saudável. E nós vamos provavelmente buscar o mesmo tipo de cobertura num esposo. Uma cobertura saudável. Um lugar onde esse esposo, ele não é perfeito, mas ele é saudável. Então, o teto que está sobre a minha cabeça é para minha proteção, não para me impedir de crescer. Percebem a diferença? O teto abusivo, ou ele cai sobre a sua cabeça, começa a desmoronar e você se sente totalmente desprotegida, ou ele te faz pressionar tão forte que você não pode crescer. Eu acredito que quando é um design de Deus, os seus tetos são feitos para crescer com você. Então, conforme eu tenho crescido e mudado, vou dar o meu exemplo. O Igor cresce comigo. Ele é um teto que se eu subir, ele subiu. Entendeu? Ele não foi feito para ser um teto para me entupir.
para acabar comigo, para me botar mais para baixo. Então, as palavras deles são palavras que acreditam em mim ou não. Que vão olhar para a minha vida e me impulsionar para frente ou não. Foi minha escolha. E muito da minha escolha vai depender de onde eu vim e de como foram as coisas no meu lar. E como vencer isso? Muitas pessoas estão colocando aqui, a gente, né, a gente foi criado em cima daquele ambiente de palavras às vezes negativas, tem muitas que foram. Como que a gente faz? Porque tem uma fase que você tem que falar. Aí você se pega, igual eu te falei hoje à tarde, aí você te pega às vezes reproduzindo aquilo de uma maneira inconsciente. Aí depois você se arrepende. Mas como fazer para você vencer isso, sabe? Vencer assim de não a chegar a ponto de não reproduzir, de conseguir se controlar para você, né, para o seu subconsciente não determinar aquela mesma ação repetitiva que você estava tendo ou da sua mãe, ou do seu... Porque eu me pego, às vezes, fazendo isso. Na hora que eu vi, eu falo assim, gente, já fiz. Sim. Hoje eu faço algo além que eu peço perdão para o meu filho. Falo, eu não devia ter feito isso. Isso é gigante. Isso é gigante. Isso, mas peraí, isso não é preventivo, isso já é o clean-up. Isso, aí então, eu quero o preventivo. Existe o preventivo e existe o clean-up. Sendo que mesmo, eu quero deixar uma coisa bem clara, mesmo com todo o preventivo do mundo, a gente ainda vai errar. Então, saber fazer o clean-up, saber ir lá catar a nossa meleca. Quando a gente clean-up é você limpar. É, né? fazer a limpeza. Entendeu? Você esparramou um monte de porcaria em cima do seu filho ou em cima de alguém, vai lá e faz um clean-up. Vai fazer sua limpezinha. Vai limpar aquilo que você mesmo manchou. Tá? Então, isso é princípio para todo cristão. Saber pedir e conceder perdão. Como a gente tem falado tantas vezes. Isso é o básico para todo cristão. Então, se eu ferir, se eu preciso voltar, se eu preciso avaliar, se eu preciso pedir perdão, se eu preciso falar, olha, essa não foi minha intenção, mas eu acabei manchando você aqui. Não é? Então, que a gente volte e reconheça. Mas isso é realmente depois que a bagunça já aconteceu. Então, preventivo, eu acho que uma das ferramentas mais eficazes preventivas, Erika, é a de curar a alma, é a de curar o coração. Então, eu posso usar o teu exemplo com o Natan e te ajudar de uma maneira prática, Erika? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a Erika e o que aconteceu com ela em casa, uma coisa com o filho dela, uma coisa um tanto simples, mas que ela percebeu inconscientemente, ela acaba reagindo com ele de uma maneira como a mãe dela faria. Agora, vou falar de novo, percebam bem, a Erika não tem nada contra a mãe dela, nem eu nem conheço a mãe da Erika, que inclusive deve ser uma senhora super corajosa, que venceu... Muito de Deus, muito de Deus, que criou essa filha aí que nós conhecemos. Então, não estamos falando aqui, ou trazendo isso à tona para... entendeu? Fuzilar a mãe da Erika ou para essa senhora se sentir mal. Não é isso. Mas estamos falando aqui, trazendo isso tudo à tona, para que a Erika seja liberta. Então, para que a Erika possa entrar num nível diferente, num lugar de... E para mim é mais difícil, porque a minha mãe mora comigo. Ela mora por eu ser filha única e a minha mãe... eu tenho essa responsabilidade de cuidar dela. Então, ainda se torna mais difícil, porque ela mora com a gente, né? Claro. Não, se torna mais difícil porque está sendo testado diariamente. Você está num lugar de convívio, né? Tá todo mundo debaixo do mesmo telhadinho. Mas também por quê? Porque como ela mora com você, você está todos os dias tendo alguns desafios que geralmente uma de nós não teria. Todos os dias tendo o desafio de desatar coisas com ela, para conectar coisas com o Miguel e, por sua vez, ser original para com os teus filhos, não uma versão, digamos, um pouco melhorada da tua mãe. Então, vamos entrar exatamente nesse problema e eu vou fazer o seguinte, para vocês que estão assistindo, vão aprendendo, tá bom? Aprende, anota aí as perguntas que eu vou fazer para a Erika, anota o que o Espírito Santo for fazendo, o que você for percebendo, porque eu vou caminhar com a Erika, eu vou usar ela como um exemplo aqui na live, já que ela está comigo, para vocês experimentarem uma cura dessas. Tem muitas aqui que a mãe também mora comigo. Olha, a minha mãe mora comigo, a minha mãe mora comigo. Então, vamos lá. Como a gente faz para não repetir? No caso, eu vou mostrar um exemplo, porque é um padrão de uma coisa que aconteceu entre a Erika e o Natan. Mas para qualquer coisa que estiver aparecendo na tua vida, qualquer padrão repetitivo, ou que você fale, putz, eu tô falando igual a minha mãe, não quero falar assim. Ou, que coisa, eu tô reagindo do jeito que minha mãe sempre reagia. Ai, quando eu vou ver, já fiz.
Ou, eu tô falando com a minha mãe que minha mãe falava pro meu pai, com meu marido. Meu Deus, eu jurei que eu nunca ia fazer isso, não é? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, se há algum lugar onde a gente fez um voto, por exemplo esse, eu acabei de dar um exemplo. Se eu jurava que eu nunca ia fazer isso. Eu jurei que ia ser uma versão melhor da minha mãe, que eu não ia fazer isso aqui, que eu não ia falar essa frase. Quando nós fazemos isso, mesmo que inconscientemente, eu prometi para mim mesma, eu jurei que eu não ia fazer. Nós fizemos um voto ali. E os votos, mesmo que bons, esse voto não é um voto ruim, não é um voto maligno, mas ele não deixa de ser um voto. Então, quando nós fazemos um voto, nós limitamos onde o Espírito Santo quer nos levar. Ele não quer que a gente seja o melhor do nosso próprio voto, porque isso não é muito humano. Ele quer que a gente seja tudo que o Espírito Santo diz que a gente é. Então, a melhor versão de Deus para nós não é a do voto que a gente fez, mesmo que o voto seja bom. A melhor versão de Deus para nós é tudo que o Espírito Santo tem para a gente. Não deixe que o seu telhado, que a sua opressão seja você mesma. Seja o voto que você mesma fez. Então, para isso, nós precisamos desligar algum voto. Então, eu vou usar a Érica aí como exemplo, tá bom? Prestem atenção. Érica, ora comigo. Fecha os teus olhos aí onde você estiver. E eu vou abençoar o teu espírito primeiro, depois você repete comigo. Eu abençoo o teu espírito em nome de Jesus, Érica, para liderar a tua mente, o teu coração, as tuas emoções e todo o teu interior. Em nome de Jesus, que toda voz que sussurrar você agora seja do Senhor, do Eterno, seja do teu amigo Jesus, uma voz que você conhece e reconhece. E eu repreendo toda voz maligna, toda mentira e toda distração que o inimigo tem de trazer nesse momento. E eu digo não. E Senhor, agora começa a revelar para ele o que o Senhor quer. Aonde o Senhor quer levá-la, o nível de cura que o Senhor quer dar nesse dia, em nome de Jesus. Agora pergunta assim, Érica, fala, Espírito Santo. Espírito Santo, Há algum voto que eu fiz há algum voto que eu fiz que eu preciso rever? que eu preciso rever Com relação ao meu relacionamento com a minha mãe? com relação ao relacionamento com a minha mãe? E aí você fique quietinha aí por alguns segundos e a primeira coisa que Deus te mostrar é a que você vai falar para mim. Não processa muito, não pensa muito. A primeira coisa que vier para você, a gente vai crer que é o Senhor. De eu não repetir a ação dela de querer determinar aquilo que eu ia ser, aquilo Então que eu ia vamos lá. fazer. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu quero romper eu quero romper agora agora com esses votos que eu fiz. com esses votos que eu fiz, Que as atitudes da minha mãe as atitudes da minha mãe não iam determinar não iriam determinar quem eu ia ser, quem eu ia ser, as minhas escolhas as minhas e o escolhas, que eu ia fazer. o que eu ia fazer. Eu quero romper com esses votos Eu quero romper com esses votos agora. agora. Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo por ter feito esses votos internamente por ter feito esses votos internamente, e às vezes até inconscientemente. às vezes até inconscientemente. Jesus, me lava com o teu sangue Me lava com teu sangue e tira esses votos de mim, e tira esses votos de mim, porque eles têm me limitado. porque eles têm me limitado. E eu quero receber agora E eu quero receber agora a liberdade a liberdade de ser a mãe e ser a mãe que o Senhor quer que eu seja. que o Senhor quer que eu seja, Porque eu sei porque eu sei que eu posso ser a filha que eu posso ser a filha que o Senhor designou para que eu seja. que o Senhor designou para que eu seja. Então agora, em nome de Jesus, Agora, em nome de Jesus, eu cubro as falhas da minha mãe eu cubro as falhas da minha mãe com a perfeição com a perfeição da maternidade do Espírito Santo. da maternidade do Espírito Santo. Eu recebo Eu recebo a perfeição de Deus para mim a perfeição de Deus para mim. e eu quero desatar Eu quero desatar e desconectar e desconectar todo tipo todo tipo de crença de crença ou de ou, sistemas que eu acreditei ou de sistemas que eu acreditei que pudessem repor que pudessem repor o que eu preciso no Espírito Santo. o que eu preciso no Espírito Santo. E Jesus, Jesus, ao invés desses que me limitam, ao invés desses que me limitam,
Qual é a tua crença para mim? Qual é a tua crença para mim? O que o Senhor quer depositar sobre mim agora? O que o Senhor quer depositar sobre mim agora? Como filha, como filha e por sua vez como mãe. e por sua vez como mãe. Jesus. E qual é a primeira coisa que você sente o Senhor te dar? Em vez desse voto, às vezes o Senhor vai te mostrar uma imagem, às vezes Ele vai desvendar algo bem na tua frente, às vezes Ele vai te dar um versículo, às vezes Ele vai te dar um sussurrar de uma palavra que te encoraja, que te empenha, que te desenvolva. Às vezes Ele vai tirar mais uma camada de medo, eu não sei. Mas fica com Deus aí no teu cantinho e deixa Ele trazer. Em vez desse voto aí, de uma limitação de mãe, o que o Senhor te dá como filha e como mãe? Como mãe é que eu tenho que respeitar o que o meu filho decide para a vida dele, o que ele quer ser. E como filha é que eu tenho que entender o que a minha mãe veio falar assim. E pergunta para ele, fala, Senhor Deus, o que o Senhor me dá como filha? Senhor, o que o Senhor me dá como filha Do Senhor. do Senhor. Não como filha da minha mãe. Como filha do Senhor é que eu tenho que ter fé o suficiente para saber que tudo que eu ensinei para o meu filho está dentro dele. Amém, Ele vai amém. cumprir. É isso aí, vai vingar, vai dar fruto. Senhor, nós selamos essas verdades sobre o espírito da Erika agora, Pai. Ô Espírito Santo, obrigado por essa revelação, por essa verdade e por esse lugar novo, onde o Senhor valida o coração dela quem ela é, não quem ela não é. Obrigado que ela pode confiar no Senhor e confiar que o que ela ensinou ficou, vai vingar. Confiar de que ela ensinou o menino no caminho que deve andar, então não vai se desviar dele. Confiar que os valores são valores eternos. Confiar que aquilo que é do reino vai permanecer. Confiar que pode acontecer o que for, o Senhor é por ela e pelo filho dela. Confiar de que o Senhor ama mais o Natan do que a Erika ama. Senhor, obrigado que a Erika pode também confiar de que o Senhor está redesenhando o design do coração dela. Não vem da mãe dela, vem da mãe do Espírito Santo, vem do céu. Ela é quem o Senhor diz que ela é. Então, obrigada que hoje ela pode romper com esses padrões humanos que mesmo com a maior boa intenção não foram legais. Obrigada que hoje ela pode estar fluindo de uma perspectiva diferente. Eu não preciso mais não querer ser como a minha mãe. Mas eu preciso querer ser como a mãe que Deus tem para eu ser. Esse é o melhor design. O melhor design não é aquele que evita de errar, mas é aquele que errando sabe limpar, sabe lavar, sabe pedir perdão e sabe reconhecer quem você realmente é, Erika. Com o teu sabor, com o teu gostinho, da tua maneira. Dentro do teu casamento, dentro do país onde você vive, da cultura que você está aderindo, dentro das realidades que estão cercando a tua vida e não a vida da tua mãe. E, Erika, nesse dia nós te abençoamos ainda mais profundo, porque tua mãe vive com você. Então nós declaramos uma proteção, um encapsular divino de Jesus na tua mente, no teu coração e no teu corpo, para que você se sinta protegida e para que você possa ser você. Mesmo com a tua mãe tão dentro do teu espaço, tão dentro da tua casa, numa época onde você hoje cuida dela porque ela já tem mais idade. Senhor, nós abençoamos a vida da Erika com essa estratégia. É uma estratégia de honra cuidar da vida dessa mãe. E, Senhor, nós declaramos sobre a Erika muita cura. Muita cura. Que a próxima vez que ela for abrir a boca, ela perceba, uau! Tem coisas que estão sendo desacorrentadas, desamarradas, liberadas. Uau, tem áreas da minha vida que estão voando. Eu estou percebendo que eu estou sendo um eu mais original. E, Senhor, nós declaramos agora um desatar dessas conexões de mãe, em nome de Jesus. Então, essa é uma das ferramentas, essa da gente desfazer votos. A segunda é da gente quebrar laços de alma. Então, eu vou ensinar e vou mostrar também aqui com você, porque é bem facinho e precisam sempre acontecer. Laços de alma são laços de corpo, alma ou espírito que a gente possa fazer com alguém. Geralmente são feitos através de ou traumas emocionais muito fortes. Quando houve um trauma, a gente se apega a alguém de uma maneira muito doida. Isso é um laço. Relacionamento sexual, sempre.
Então, no caso da mãe, não é o caso. Mas, por exemplo, se fosse alguém que te abusou sexualmente ou que para quem você se deu sexualmente, sempre há esse laço de alma, corpo e espírito. E também, muitas vezes, através de ou um sofrimento ou alguma coisa que você se apegou demais. Às vezes pode até ser uma amizade desproporcional. A gente meio que idolatrou a pessoa, então aquilo se tornou um laço de alma, um pacto feito. E não quero dizer que foi feito com a sua consciência. A maioria dos laços de alma são feitos inconscientemente. Eu acho que o que é mais feito conscientemente é em relacionamentos sexuais onde a gente se deu. Porque aí você sabe que você estava lá. Você sabe que você se deu inteiramente. E o relacionamento sexual é corpo, alma e espírito. Não existe sexo que foi só corpo. Ah, para mim aquilo não significou nada. Não. Se houve sexo, houve corpo, alma e espírito. Então precisa desfazer aquele laço. Vou ensinar vocês aqui com a Erika como exemplo como desfazer esse laço. Vamos lá, Erika, vou usar esse exemplo da mãe, tá? Então, no caso da Erika aqui, vou deixar só bem claro que não é nada sexual, mas é muito forte, especialmente emocionalmente. Então, com certeza, laços emocionais que não foram de Deus, que não são só do Senhor, foram desenvolvidos ali. E aí, às vezes, você pode me perguntar, mas quantas vezes eu faço essas orações? Vira e mexe, isso volta. Então, você vai mais uma camada. Você faz essa oração mais uma vez. Você rompe com mais uma área que, quem sabe, daqui uns 5, 6 meses, Deus começa a te revelar. Porque o Senhor não nos revela tudo de uma vez, porque aquilo nos mata. Aquilo nos sufoca. Então, o Senhor vai revelando camada por camada, nível por nível, fase por fase. Tem fases diferentes, então a gente começa a ser mais liberto. Eu sempre falo para os amigos, para as pessoas perto de mim, gente, libertação da alma só tem um processo, o começo. Todo mundo fala, não tem começo, meio e fim? Não, só tem o começo. O fim é quando a gente chegar no céu. Então, o processo... de glória em glória. O processo de liberar a alma, de trazer mais cura para nossa alma, é um só. É um começo. Começou, agora não para mais. Começou, agora vai embora. De nível em nível, de profundidade em profundidade, de glória em glória, de vitória em vitória, de verdade em verdade, porque o Senhor começa a ir desvendando verdades bem na frente dos nossos olhos. Tem uma pessoa que colocou assim, muito esclarecedor, até em amizades, eu não sabia. Tem amizades que ela ficam tão profundas que ela leva um pouco de você naquele ciclo. Todas as amizades que foram amizades tipo uma irmandade, tem um laço de alma. Todas. Você não foi feita para ser irmã de nenhuma irmã que não seja sua irmã. E mesmo uma irmã de carne e osso, uma irmã que seja seu familiar, não é para ter um pedaço da tua alma. Não é. Então, até mesmo uma irmã mesmo, irmã de sangue. Ih, você não faz ideia quantas vezes já rompi laços de alma com as minhas duas irmãs. Quando eu começo a ver eu agindo como elas aqui em casa, eu já falo, por que a Cristina tá aparecendo na minha casa? Ou, ai meu Deus, eu tô fazendo igual a Raquel, não quero fazer assim, eu quero fazer do meu jeito. E, gente, não quer dizer necessariamente que o jeito das minhas irmãs tá errado ou é ruim. Quer dizer que não tá sendo o jeito da Shayla. Então acorda, porque às vezes não é só negativo, mas só de ser um jeito que não é o teu, original, não é quem Deus criou você para ser, já te diz que, opa, tem alguém operando aqui que não é eu, que não é quem Deus me chamou para ser. Muito verdade isso. Então, vamos lá, Erika? Vamos. Feche os teus olhos e diz assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tomo de volta para mim. Eu tomo de volta para mim. Todas as partes de mim. Todas as partes de mim. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Que possam ter ficado com a minha mãe. Que possam ter ficado com a minha mãe. Que eu dei para ela. Eu dei para ela. Ou que eu não dei voluntariamente. Ou que eu não dei voluntariamente. Mas que transferiram. Mas que transferiram. Eu tomo de volta para mim. Eu tomo de volta para mim. Pro meu coração. Pro meu coração. Pra minha mente. Pra minha mente. E pro meu corpo. E pro meu corpo. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Eu devolvo para minha mãe. Eu devolvo para minha mãe. Toda e qualquer parte dela. Toda e qualquer parte dela. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Que possa ter ficado comigo. Que possa ter ficado comigo. Mãe é teu. Mãe é teu. Eu devolvo de volta para você. Eu devolvo de volta para você. você. E eu não quero. E eu não quero. As partes que são tuas. As partes que são tuas. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Eu venho romper. Eu venho romper. Agora. Agora. Com laços de alma. Com laços de alma. Que eu possa ter feito com a minha mãe.
que eu possa ter feito com a minha mãe e que eu não quero mais. e que eu não quero mais. Eu declaro Eu declaro esse romper esse romper e para aqui, para aqui e para hoje, e para hoje e para na minha geração, e para a minha geração e para uma hora como essa, e para uma hora como essa, para que eu seja livre, para que eu seja livre, para que eu viva mais leve para que eu viva mais leve e para que eu receba toda a porção e para que eu receba toda a porção do que Deus tem para mim, do que Deus tem para mim, como filha como filha e como mãe, e como mãe, mas que é da Érica, mas que é da Eurica, que tem a minha carinha que tem a minha carinha e que é do meu jeito. e que é do meu jeito, E que o Senhor e que o Senhor se orgulha se orgulha e acha bom. e acha bom. Em nome de Em Jesus, nome de eu Jesus, selo isso sobre mim. eu selo isso sobre mim. Amém. Amém. Isso pode acontecer com o pai, irmão, amigo? Yes. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se a pessoa tiver corpo, alma e espírito, isso pode acontecer. Porque você pode estar vivendo você pode não estar vivendo você. Eu entendi muito isso. Você gota daquela pessoa que você não está vivendo você mais. Não, o você original é muito importante. Enquanto você não chegou no seu você original, você realmente, ou você é cópia de alguém, ou está tentando ser, ou você é a sua versão, mas com muitas limitações, entende? Você está um pouco você e 40% outra pessoa. Então, vem com muita limitação, fica dividido. Entende? Isso tem a ver com aquela coisa que eu tenho falado, gente, a nossa inteireza. A gente ser um eu inteiro. Você não pode ser só um pedaço você, e os outros pedaços você é quem? Entende? Então, dependendo de quantos laços de alma, quantos pactos, em quais lugares, tá tudo, você tá parecendo um queijo suíço, cheio de furo. Você tá tentando ser inteiro, mas tá um monte de rombo na sua vida. Às vezes você foi frustrada com uma amizade e você faz aquele voto. Nunca mais eu vou abrir o meu coração tanto para outra amizade ou para outras pessoas. Gente, então, esses votos são claros. Business. Nunca mais eu vou fazer esse tipo de sociedade com alguém. Nunca mais eu vou abrir uma loja assim, assado com alguém. Nunca mais eu vou confiar em tal e tal coisa. Nunca mais eu vou fazer um contrato para isso, isso, aquilo. Nunca mais eu vou... E, gente, você só está perdendo. Esse monte de nunca mais não vem do fruto do que Deus quer que você seja. Olha o que Deus quer que você seja. Passe pelas traições, passe pelos problemas, enfrente os seus lutos, perdoe quem tem que perdoar, vira a página, começa novo e aí não erra mais das mesmas maneiras. Mas aprende através de tudo que você passou. Gradua para o próximo nível. Anda tão chegado de Deus que você é amiga de Deus. E que na próxima loja, na próxima parceria, no próximo casamento, sei lá eu, no próximo o quê? Mas você está com mais aptidão, mais pronta, você tem mais criatividade, você tem melhores ferramentas e armas para a tua guerra e você está sendo formada no amor. Porque todos os outros que a gente declara, nunca mais isso, nunca mais aquilo, eles trazem um enrijecimento e um endurecimento do coração que não é brincadeira. E daí você conhece aquele pessoal de 50, 60 anos. E por que eu digo isso? Não tenho nada contra quem tem 50, 60 anos. Mas é porque é mais ou menos nessa fase da vida que a pessoa começa a ficar ou muito cínica, ou com muita raiva, ou extremamente vítima e disfuncional. É verdade. Você começa a perder tua mente sã. Você entra num cinismo fora do normal, ou você vive uma pessoa cheia de raiva e não sabe trabalhar aquilo, ou você se tornou alguém tão disfuncional. E aquela vítima, aquela coisa quase quebradinha, e a vida nunca vai sair daquele lugar. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso, essa não é quem você é. Então guarda o coração. Essas ministrações são sobre isso. Sobre guardar o coração. Provérbios 4:23, acima de tudo que a gente deve guardar. Guarda o coração, porque dele vão fluir as fontes da vida. Dele vão jorrar as É dele fontes que determina todas as nossas ações e reações às coisas que nos acontecem. Ele é fonte para todas as outras coisas. Então, da tua fonte, que é o coração, o que está saindo dela? Está jorrando o quê? Amargura? Cinismo? Falta de perdão? Está jorrando o quê? Raiva? Ódio? Xingamento? Está jorrando o quê?
Falta de criatividade, desânimo, depressão. Gente, quando a gente começa a entrar em alinhamento, a gente começa a fluir com criatividade, expressões mais livres, sonhos até meio doidos. A gente começa a sonhar alto. A gente começa a ser reavivado nas coisas que às vezes a gente largou no meio do caminho. A gente começa a ter estratégias de Deus para conquistar coisas. A gente começa a ir melhor em todos os nossos relacionamentos, não só em alguns. Porque melhorar em alguns é nossa própria escolha. Melhorar em todos, melhorar como um total, quer dizer, você mudou. Percebe a diferença? Quando a gente melhora só em alguns relacionamentos, você está escolhendo aqui e ali. Quando você melhorou num todo, quando tá todo mundo percebendo, nossa, a Shayla mudou, meu Deus, que menino diferente. Realmente você está mudando, porque está fazendo um reflexo em toda a sua esfera. Tá certo? Então, pode ter certeza que um dos termômetros de mudança mais fortes vão ser dentro da tua casa. Tua casa vai perceber que você está mudando, claro. Mas, assim, e também adicionando a isso a tua comunidade. As pessoas que você discipula, teus pais, as pessoas mais de fora, os círculos que vão se abrindo, mas as pessoas vão falando, uau, que pessoa é essa? Certo? Perguntas. Como entramos em alinhamento? É isso aí. Eu acabei de fazer 2 exercícios com a Erika para a gente começar a se alinhar. Então, o alinhamento é a verdade, é o amor que entra. Quando a mentira sai, o amor entra. Quando a gente descarrega fardos, a verdade de Deus entra na gente. Aquilo que Ele tem para nos dar começa a acontecer. É verdade. Tá certo? Isso que eu acabei de liderar a Erika aqui, a gente vai deixar essa live salva. Você pode fazer esse exercício. Eu vou guiando a Erika, faz essa live de novo, como se eu estivesse guiando você. Você vai perdoando, você vai tirando laços de alma, você vai desfazendo frases que você mesma fez. E aí vai recebendo verdades, vai recebendo aquilo que Deus quer liberar sobre você. Você tá vendo alguma coisa importante aí? Não, eu tô vendo, porque eu tô voltando. Teve muitas que fizeram a É porque oração sobe, né? junto, porque sobe. Nós vamos deixar gravado a outra, depois eu vou falar sobre isso no final. Aí ela colocou assim, isso bloqueia e causa doenças também? Totalmente. Tudo que causa ferida no coração, doença na alma, é o que a gente chama de psicossomático. Então, pode causar doenças no corpo, claro. Por sua vez, devagarzinho vão se tornando doenças psicossomáticas. Essa pergunta é importante, se eu trabalho com mentoria. Deixa eu responder aqui, porque tem bastante gente. Gente, eu trabalho com mentoria, eu trabalho com cura interior e eu sento com pessoas semanalmente. Agora que nós estamos na quarentena, eu tenho trabalhado mais por FaceTime para não encontrar com as pessoas. Mas eu quero deixar muito claro para o pessoal, especialmente do Brasil, a mentoria que eu mais indico é uma mentoria que uma pessoa possa te discipular ou pastorear por um tempo. Procure alguém perto de você. Se você não tem, se realmente não houver opção, se não tem jeito, procure alguém na tua região, que quem sabe uma vez por mês você possa encontrar. Por que eu estou encorajando tanto isso? Porque o abraço, a afetividade. Gente, o abraço de 15 segundos, ele é curador. A presença de alguém por perto, ela é importante. Alguém poder botar a mão nos teus ombros, ou até te passar um lenço quando você está chorando. É importante ter a presença de alguém, tá certo? Então procure bom psicólogo, alguém cristão, procure um pastor ou uma pastora, procure uma boa amiga. Às vezes é uma vizinha, mas alguém que vai te carregar nesse tempo, eu não sei. Eu posso, às vezes, ajudar vocês a encontrarem alguém perto de vocês. Claro, eu não conheço muito do Brasil, mas eu tenho muitos amigos e posso ir ajudando a, pelo menos, ter uma referência. Mas eu não estou dizendo isso no sentido... Eu não vou ficar indicando todo mundo. Eu só quero dizer, eu não posso ajudar. Eu procuro não ajudar pessoas de longe. Eu ajudo as pessoas de longe quando o Senhor me mostra. Quando o Senhor confirma para mim, Shayla, ajuda essa pessoa aqui, mesmo de longe. Aí eu ajudo. Porque aqui, perto de quem mora perto de mim, com quem está por aqui, eu já tenho bastante trabalho, já ajudo, já caminho com essas pessoas. E mesmo assim, é um caminho árduo, é um caminho duro, é um preço a pagar. Eu moro 50 minutos da casa dele. Eu tenho muita experiência da gente pedir a Deus essas pessoas e Deus dá.
Uhum. né? Por máximo que seja, hoje em dia eu não tenho amigas tão de perto quanto eu tenho assim, de pertinho, mas acompanha comigo assim, por exemplo, no telefone, nas coisas, e essas pessoas elas também suprem as nossas vidas assim. E eu sempre, apesar das frustrações que eu tive com a amizade, eu nunca abri mão de conhecer pessoas e Deus, eu sou prova disso. Sim, eu sou prova disso. E por máximo que as pessoas te frustram, se você pede a Deus amizades sinceras, Ele te dá. A gente que tem que abrir o coração para elas também. Às vezes ela tá do Sim, a nosso vida lado. da Erika é um testemunho. Eu convidei a Erika para vir para minha casa para um Freedom Pearls, as Pérolas Livres. Eu tinha visto a Erika uma vez na minha vida. Foi mesmo. Eu vi ela uma vez na minha vida, num encontro que supostamente era uma igreja, que na verdade foi só um encontro, e depois eu nunca mais a vi. Mas o Senhor colocou o rosto dela na minha mente em oração. E eu tinha trocado o telefone e falei, Erika, o Senhor colocou teu rosto, eu vi tua face quando eu estava orando. Você gostaria de fazer parte disso aqui? E ela, eu estava orando para Deus mandar. Eu falei, glória a Deus. É isso aí. Então, gente, eu quero enfatizar sim, isso é um testemunho. Se não tem ninguém, ore, Deus vai trazer alguém. Se não tiver ninguém na sua cidade inteira, então Deus traz alguém para sua cidade. Mas Ele faz. Deus quer fazer, Ele quer te dar alguém de perto para te ajudar a curar a alma e ir para lugares mais profundos, sabe? E outra coisa que eu sempre falo, não despreze o profeta da terra. Então, é mais fácil ouvir de mim, eu entendo isso. A palavra explica isso, o profeta da terra não é ouvido. Mas muitas vezes Deus vai trazer alguém de perto para você, diga sim para as coisas que Deus tem. Não precisa ser sim para tudo que aquela pessoa está falando, mas sim para as coisas que Deus tem. Foi Ele que trouxe. Você estava orando? Você estava pedindo? Deus trouxe? Então fala aleluia, amém. Porque às vezes a gente orou, Deus traz, a gente fala, mas não era essa pessoa que eu queria, Deus, eu queria a Shayla. Ô, gente, não tem várias Shaylas, tem uma Shayla no mundo. Então, eu faço o que der por aqui, eu encontro vocês nas conferências, vamos embora. Mas durante a semana, durante os meses, ao correr dos anos, vamos embora criando atmosferas assim. Porque qual é o objetivo, gente? O objetivo não é criar uma comunidade gigante e falar para todo mundo, vem morar aqui, pode vir. Não. O objetivo é crescimento do reino. O objetivo é você ser a mudança que você quer ver. O objetivo é que você trabalhe tanto o teu coração que você está transbordando essas coisas. Você mesmo se torna uma mentoria para alguém. Falta 5 minutos. Faltam 5 minutos. Aí a gente quer falar a respeito da conferência. A Shayla vai estar na conferência, gente, que ela fez ano passado. Então, a nossa conferência esse ano, ela tem bem esse formato que é de grupos pequenos, apesar dali a gente ser muitas, a gente se sente única. A Shayla, ela tem essa função, né? Da gente estar no meio da multidão e da gente se sentir único. Quando a unção que ela carrega é essa. A gente está no meio de muitas pessoas, mas a gente se sente única para Deus. E nessa conferência, é isso que, para resumir, a nossa conferência basicamente é essa, que a Shayla ministrou ano passado. Esse ano nós vamos estar de novo nos dias 25, 26 e 27 de setembro, em Bragança Paulista, São Paulo. Se vocês ainda não fizeram a inscrição, é só ir no site mãesqueoram.com e colocar conferência e preencher ali o formulário, tá bom? Ali tem todas as informações que precisam. E nesses 5 minutos, Charlie, eu queria que você fizesse uma oração por todas, né, que participaram, que estão participando do estudo. A gente vai estar toda terça-feira aqui, eu creio que... E a Charlie ela é bem assim, né? Hoje de manhã ela orou, então tudo que ela fala é porque é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje aquilo que nós ouvimos, a experiência que nós tivemos aqui foi o Espírito Santo de Deus que queria e que desejou falar isso conosco hoje. Amém, eu creio. Eu creio. Eu creio também que o Senhor vai nos dando como às vezes um jorrar muito forte e às vezes não, às vezes como uma coisinha no conta-gotas. Então depende do que você está precisando para aquele momento, depende de quem está recebendo. Tem gente que hoje nessa live recebeu demais e tem gente que recebeu algumas gotinhas de algo muito essencial. Então, algumas gotinhas de uma essência consegue, né, perfumar o ambiente inteiro. E alguns estão recebendo mesmo um rio de vida, algo novo que está transbordando. Então vamos lá. Porque eu acho que o maior desafio com essas conversas sobre o coração, cuidar do coração, é a gente dar continuidade, é a gente perseverar.
É a gente dizer o sim para continuar de glória em glória, de vitória em vitória, de camada em camada. Tá certo? E a primeira live não ficou gravada. A segunda está no canal da Shayla, que é Shayla Care, não é isso? É. No YouTube. Você coloca Shayla Care, tem tanto a live de hoje, como todas as lives que ela ministra, como todas as ministrações dela. Então a live está lá. A de hoje, eu vou colocar no Mães que Oram e vai ter no dela também, tá bom? Então, sempre para colocar o canal. E ela também tem o Instagram, que é Shayla Care Vanessa! Vanessa é Ministries. Vou uma colocar moral, aqui. gente. Senhor Jesus, nós queremos orar por cada mulher, cada homem, cada pessoa que se conectou com essa live hoje, para que o Senhor os leve mais fundo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos só fazendo a nossa parte, mas aquele que pode levar no fundo do coração, no profundo e escondido, onde só o Senhor conhece, é o Teu Espírito Santo. Então eu peço agora, em concordância com a Erika, que o Teu Espírito Santo leve mais fundo e profundo. Amém. Possa estar cavando mais uma camada de libertação, de cura, de glória, de vida, de realmente liberar sobre cada um aqui ouvindo, Senhor, que o Senhor tem mais, que o Senhor tem mais, que o Senhor é o nosso tudo, que o Senhor quer dar para nós libertação, cura, saúde emocional, saúde mental, que o Senhor quer nos dar, Senhor, uma mente sã. Que o Senhor não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas o Senhor nos deu amor, poder e uma mente equilibrada, uma mente sã. Aleluia, sim. Então, Pai, eu declaro isso sobre cada um ouvindo agora, que o teu caso não é um caso perdido, que a tua vida tem solução, que os teus traumas têm cura, que em Jesus tudo isso já foi conquistado, que através da cruz você já tem mais do que suficiente. O Senhor é capaz, em Jesus Cristo, toda a graça, toda a misericórdia, todo o milagre, para que você possa andar em tudo isso que Ele tem para você. Eu declaro cura, Senhor, naquele lugar secreto, cura nos lugares escurinhos da alma, onde ninguém conhece. Cura, Senhor, em lugares que às vezes a gente mesmo bloqueou e está no subconsciente. Traz, Senhor, a consciência, traz, Senhor, a mente, ao coração, para que as pessoas sejam libertas. E obrigada, Senhor, que o Senhor está mais interessado em nos libertar do que a gente está interessado em ser libertado. O Senhor está correndo atrás do nosso coração, mais do que a gente corre atrás do teu. E essas são verdades sobre o teu amor, Pai. O teu amor é incorruptível e o teu amor é mais que suficiente. Então eu oro por cada um, Senhor, ativando, colocando, derramando bênção sobre bênção sem medida, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, da ânimo, da sabedoria, da criatividade, da perseverança, da fé, da longanimidade. Senhor, em nome de Jesus, abre caminhos onde não há caminho. O Senhor vai abrir rios no deserto, caminhos no ermo. O Senhor vai fazer, Senhor, florescer como carvalhos de justiça. Eu declaro isso sobre a sua vida, que onde você recebeu hoje é solo fértil. Não só para você e a sua família, mas para você reproduzir isso em outras pessoas, cuidar de ovelhas, andar com rebanhos, amar bem as pessoas. Quanto mais coração bem resolvido, mais nós amamos bem aos outros. Eu abençoo cada mulher e cada homem aqui com seu relacionamento com a sua mãe. Que seja curado, que seja restaurado, que sejam desvendados novos milagres, novas áreas para você crescer. Aleluia. Muito obrigada, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Shayla. Terça-feira que vem a gente está de volta e depois vocês podem acompanhar lá, que eu vou descer também para o canal do YouTube, e as outras lives estão lá no canal da Shayla, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo.